Foi demitida por salvar um gatinho na rua. Horas depois, 4 caminhonetes param na sua casa. Mariana Santos nunca imaginou que um simples ato de bondade mudaria sua vida completamente. Depois de 15 anos trabalhando no mesmo supermercado em Belo Horizonte, ela estava acostumada com a rotina, os clientes regulares e as exigências da gerente Carmen, uma mulher rígida que sempre priorizava os lucros acima de tudo. Naquela tarde de terça-feira, quando viu o gatinho rajado ferido no meio da Rua dos Caetés, Mariana não hesitou. Abandonou o caixa lotado de clientes impacientes e correu para salvar o pequeno animal que mancava assustado entre os carros. A gerente Carmen explodiu de raiva na frente de todos os fregueses, gritando que aquilo era inaceitável e demitindo Mariana na hora. 15 anos jogados fora por causa de um gato de rua, bradou Carmen, enquanto Mariana saía do estabelecimento com o bichinho nos braços, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O gatinho rajado tinha uma coleira antiga de couro marrom, com símbolos estranhos gravados que ela nunca havia visto antes. Durante o caminho para casa, no bairro Santa Efigênia, Mariana tentava consolá-lo, sussurrando palavras carinhosas, enquanto sentia o peso da decisão que havia tomado. Sem emprego, como pagaria as contas? Como cuidaria da mãe que morava com ela? Ao chegar em casa, encontrou sua mãe Helena, de 68 anos, caída no chão da cozinha. A senhora havia escorregado tentando alcançar um pote no armário alto e torcia o tornozelo de dor. Entre o desespero de estar desempregada e a preocupação com a mãe machucada, Mariana se sentia perdida. O gatinho, mesmo ferido, parecia entender o sofrimento ao redor e ronronava baixinho no seu colo. "Filha, o que aconteceu? Por que você chegou tão cedo?" perguntou Helena, tentando disfarçar a dor. "Fui demitida, mãe. Salvei esse gatinho e a Carmen me mandou embora na frente de todo mundo." Helena olhou para o animal com carinho, apesar da própria situação. Sempre havia ensinado a filha a ter compaixão pelos bichos, uma lição que aprendeu com sua própria mãe, vovó Aparecida, que faleceu havia 10 anos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela primeira noite, algo estranho aconteceu. O gatinho começou a miar desesperadamente, perto de uma parede específica da sala, sempre no mesmo local. Arranhava o papel de parede florido que estava ali há décadas, desde a época da vovó Aparecida. Mariana tentou afastá-lo, mas ele sempre retornava ao mesmo lugar, como se algo o chamasse. "Que coisa mais esquisita", murmurou Helena, observando o comportamento do animal. "Parece que ele conhece essa casa." Curiosa e sem ter muito o que fazer naquelas primeiras horas de desemprego, Mariana decidiu investigar. Removeu cuidadosamente o papel de parede antigo naquele ponto específico e descobriu uma pequena abertura na parede. Dentro, havia uma caixa de metal enferrujada que estava escondida há décadas. Suas mãos tremeram ao abrir a caixa. Dentro, encontrou fotografias amareladas pelo tempo e documentos antigos. As fotos mostravam sua avó Aparecida quando jovem, ao lado de uma mulher elegante que ela não reconhecia. Em várias imagens, a mulher desconhecida segurava gatos com coleiras idênticas à do gatinho que Mariana havia salvado. "Mãe, você conhece essa mulher?" perguntou, mostrando as fotos para Helena. A expressão de Helena mudou completamente. Ela pegou uma das fotografias com mãos trêmulas e ficou em silêncio por longos minutos. "Essa é Dona Eulália Ferreira. Sua avó trabalhou para ela por muitos anos, cuidando da casa e fazendo companhia. Ela era muito rica, mas também muito sozinha. Não falávamos muito sobre essa época. Entre os documentos havia cartas manuscritas, recibos antigos e um papel oficial que parecia ser algum tipo de contrato ou testamento. Tudo estava escrito à mão numa caligrafia elegante e antiga que era difícil de decifrar. O gatinho se aconchegou entre os papéis como se os reconhecesse. No dia seguinte, Mariana decidiu procurar Dona Conceição, uma vizinha de 72 anos que morava na rua há mais de 50 anos. Se alguém poderia esclarecer sobre Dona Eulália, seria ela. "Ah, minha filha, Dona Eulália foi uma mulher muito especial", contou Conceição,
servindo café na sua pequena cozinha. Ela era rica, verdade, mas viúva e sem filhos. Sua avó Aparecida foi a única pessoa que cuidou dela com carinho verdadeiro quando ela ficou doente nos últimos anos. O que aconteceu com ela? Partiu deste mundo há uns 15 anos. Depois disso, nunca mais soubemos de nada sobre a herança, os bens, nada. Diziam que tinha família distante, mas ninguém apareceu no velório. Só sua avó estava lá, chorando como se fosse filha. As palavras de Conceição ecoaram na mente de Mariana. Sua avó nunca havia mencionado essa mulher ou qualquer herança. Por que guardaria aqueles documentos escondidos? E por que o gatinho sabia exatamente onde encontrá-los? Naquela tarde, enquanto Helena descansava e o gatinho se recuperava, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Carmen, sua ex-gerente. Mariana? Preciso falar com você. É sobre o gato que você salvou. Como assim? Que interesse você tem no gatinho? Pode parecer estranho, mas eu conheci esse gato. Ou melhor, conheci um igual a ele há muitos anos. Você pode vir até aqui? É importante. A urgência na voz de Carmen intrigou Mariana. A mulher que a havia humilhado publicamente agora parecia ansiosa e até mesmo nervosa. Decidiu ir ao supermercado, levando o gatinho numa caixa de transporte emprestada pela vizinha. Carmen a recebeu de forma completamente diferente, quase cordial. Quando viu o gatinho, e especialmente a coleira, sua expressão mudou drasticamente. "Meu Deus, é igualzinho", sussurrou, tocando levemente a coleira. "Minha avó cuidava de uma senhora muito rica quando eu era criança. Ela tinha vários gatos com coleiras assim. A senhora se chamava Eulália." O mundo pareceu girar ao redor de Mariana. Duas pessoas que não tinham ligação aparente conheciam Dona Eulália e seus gatos especiais. Que tipo de conexão existia ali? "Carmen, você está dizendo que sua avó também trabalhou para Dona Eulália?" "Trabalhou não. Cuidou dela nos últimos meses de vida, junto com outra senhora, uma tal de Aparecida." As duas mulheres se olharam em silêncio, compreendendo que suas famílias estavam conectadas de uma forma que nunca imaginaram. O gatinho ronronava tranquilo, como se soubesse que estava reunindo pessoas importantes. Carmen explicou que sua avó, Dona Benedita, sempre falava sobre Dona Eulália com muito carinho. Contava que a rica senhora havia prometido deixar algo para as pessoas que cuidaram dela com amor verdadeiro, mas nunca ficou claro o que seria ou como isso aconteceria. Ela dizia que quando chegasse a hora, um sinal apareceria. Talvez esse gatinho seja o sinal, refletiu Carmen, visivelmente emocionada. Mariana voltou para casa com mais perguntas do que respostas. O gatinho parecia cada vez mais especial, como se fosse um elo entre o passado e o presente. Naquela noite, Helena contou mais histórias sobre a avó Aparecida e Dona Eulália. Sua avó sempre dizia que Dona Eulália era diferente das outras patroas. Tratava todos como família. Quando ficou doente, recusou que parentes distantes cuidassem dela. Queria apenas pessoas que a amassem de verdade por perto. E essas pessoas eram vovó Aparecida e a avó da Carmen. Exato. Elas se revezavam dia e noite, cuidando de Dona Eulália. Era um trabalho árduo, mas faziam por amor, não por dinheiro. No terceiro dia, após salvar o gatinho, Mariana decidiu levá-lo ao veterinário. Dr. Paulo Henrique, um homem de meia idade que atendia no bairro há décadas, examinou o animal cuidadosamente. "Esse gato está em ótimo estado de saúde, considerando que estava na rua", comentou o veterinário. "Mas tem algo interessante aqui. Com um aparelho especial, ele detectou que o gatinho tinha um microchip implantado. Era algo raro para gatos de rua, geralmente usado apenas em animais de estimação de famílias muito abastadas. Vou verificar o número do chip na nossa base de dados", disse Dr. Paulo, digitando no computador. O resultado foi surpreendente. O chip estava registrado em nome de Eulália Ferreira, mas o telefone de contato estava desconectado há mais de 10 anos. O endereço registrado era em outro bairro de Belo Horizonte, numa área nobre da cidade. "Isso é muito estranho", murmurou o veterinário. "Como esse gato sobreviveu tanto tempo na rua com esse chip? E por que apareceu justamente agora?"
Mariana saiu do consultório com ainda mais mistérios para resolver. O gatinho não era um animal abandonado qualquer. Ele tinha uma história, uma ligação direta com Dona Eulália. Mas como havia chegado até ela? E por que naquele momento específico da sua vida? De volta para casa, encontrou um homem elegante de terno esperando na porta. Ele se apresentou como Ricardo Santos, sem parentesco com ela, apesar do sobrenome igual, e disse que representava um escritório de advocacia. Senhorita Mariana, soubemos que a senhora encontrou um gato com microchip registrado em nome de Eulália Ferreira. Gostaria de conversar sobre isso. Como vocês souberam? Eu acabei de sair do veterinário. Dr. Paulo Henrique nos contactou. Temos autorização para monitorar qualquer atividade relacionada aos bens de Dona Eulália. É um procedimento legal que estava adormecido há anos. Ricardo explicou que Dona Eulália havia deixado instruções muito específicas em seu testamento. Instruções que só seriam ativadas quando determinadas condições fossem atendidas. Uma dessas condições envolvia o retorno de seus gatos especiais às pessoas certas. Posso ver o gato e a coleira? Mariana trouxe o gatinho, que imediatamente se mostrou confortável com Ricardo, como se o conhecesse. O advogado examinou a coleira cuidadosamente, prestando atenção especial aos símbolos gravados. Esta é definitivamente uma das coleiras de Dona Eulália. Cada uma delas é única, com símbolos que representam diferentes aspectos de sua vida e personalidade. Mas o que isso significa para mim? Significa, senhorita Mariana, que a senhora pode ser uma das herdeiras que estávamos procurando há 15 anos. A revelação deixou Mariana atordoada. Herdeira? De que forma ela poderia ser herdeira de alguém que mal conhecia, sendo que a única ligação era através de sua avó falecida? Ricardo explicou que Dona Eulália havia criado um testamento complexo, baseado em gratidão e amor verdadeiro. Ela queria que sua fortuna fosse para as famílias das pessoas que cuidaram dela nos momentos finais, mas apenas se provassem que continuavam sendo bondosas e compassivas. O teste era simples, mas eficaz, continuou Ricardo. Os gatos de Dona Eulália foram treinados para procurar pessoas específicas. Quando um deles fosse salvo por alguém da família certa, demonstrando a mesma compaixão que suas avós mostraram, o processo seria ativado. Isso parece surreal. Como um gato pode saber quem procurar? Dona Eulália era uma mulher muito especial, com métodos pouco convencionais. Ela estudou o comportamento animal por décadas e desenvolveu técnicas próprias. O importante é que funcionou. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com possibilidades e dúvidas. Seria verdade tudo aquilo? Ou estava sendo vítima de algum golpe elaborado? O gatinho dormia tranquilo ao seu lado, alheio a toda a confusão que sua chegada havia causado. No dia seguinte, Ricardo voltou com mais documentos e informações. Havia contatado Carmen também, confirmando que ela era outra possível herdeira através de sua avó Benedita. Dona Eulália deixou instruções para que todas as famílias beneficiadas fossem reunidas quando o momento chegasse. Existem outras 2 famílias que ainda precisamos localizar. Quantas pessoas cuidaram dela? 4 mulheres especiais dedicaram seus últimos anos a cuidar de Dona Eulália. Suas avós, Aparecida e Benedita, além de Dona Mercedes e Dona Francisca. Estamos procurando os descendentes das outras 2. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Durante os dias seguintes, a vida de Mariana virou de cabeça para baixo. Ricardo aparecia regularmente com atualizações, Carmen ligava querendo saber novidades, e o gatinho se tornara o centro das atenções. Helena, apesar da idade e do tornozelo machucado, se empolgava com cada revelação. Sempre soube que sua avó era especial, dizia Helena. Ela tinha um coração puro, sempre ajudando quem precisava. Dona Eulália deve ter percebido isso. Uma semana após salvar o gatinho, Mariana recebeu uma ligação urgente de Ricardo. Encontramos as outras 2 famílias. Uma neta de Dona Mercedes mora em Contagem e um sobrinho de Dona Francisca está aqui mesmo em Belo Horizonte. Queremos reunir todos vocês amanhã.
A reunião foi marcada no escritório de advocacia, onde Ricardo trabalhava. Mariana chegou nervosa, acompanhada de Helena, que insistiu em ir, apesar da dificuldade para andar. Carmen já estava lá, igualmente ansiosa. Logo chegaram Fernanda, uma mulher de 35 anos que era neta de Dona Mercedes, e João Carlos, um senhor de 58 anos, sobrinho de Dona Francisca. Todos carregavam a mesma expressão de incredulidade e curiosidade. Ricardo reuniu todos numa sala de reuniões e começou a explicar o testamento de Dona Eulália. Era mais complexo e emocionante do que qualquer um imaginava. Dona Eulália Ferreira era herdeira de uma família muito rica, mas perdeu os pais cedo e se casou com um homem que só queria seu dinheiro. Quando ele faleceu, ela se tornou uma mulher solitária, desconfiada de todos ao seu redor. Foi então que ela decidiu fazer um teste verdadeiro. Fingiu estar doente e em dificuldades financeiras para ver quem realmente se importava com ela. A maioria das pessoas desapareceu, mas 4 mulheres especiais ficaram e cuidaram dela por amor. Fernanda estava emocionada. Sua avó Mercedes sempre falava de Dona Eulália como uma segunda mãe, mas nunca mencionou herança ou testamento. Minha avó dizia que cuidar de Dona Eulália foi a experiência mais gratificante da vida dela. Ela amava aquela mulher como família. João Carlos confirmou sentimentos similares. Sua tia Francisca sempre contava histórias carinhosas sobre os anos cuidando de Dona Eulália, especialmente sobre os gatos especiais que ela criava. Ricardo então revelou a verdadeira extensão da herança. Dona Eulália havia acumulado uma fortuna considerável ao longo da vida, incluindo propriedades, investimentos e uma empresa familiar. Tudo isso seria dividido igualmente entre as 4 famílias. Mas há uma condição, continuou Ricardo. Dona Eulália queria que sua fortuna fosse usada para continuar ajudando pessoas e animais necessitados. Parte da herança deve ser destinada a obras beneficentes. A proposta era irresistível e, ao mesmo tempo, assustadora. Cada família receberia uma quantia significativa, mas também a responsabilidade de usar parte dos recursos para ajudar a comunidade. Mariana pensou imediatamente na mãe, nas contas em atraso, na necessidade de tratamento médico para Helena. Mas também pensou em todos os animais abandonados que via nas ruas, nas pessoas que passavam dificuldades no bairro. Quando podemos começar a resolver tudo isso? Perguntou Carmen, sempre prática. Há alguns procedimentos legais que precisam ser cumpridos, explicou Ricardo. Mas em breve vocês terão acesso aos recursos. Antes disso, Dona Eulália deixou algumas surpresas para vocês. As surpresas se revelaram extraordinárias. Dona Eulália havia preparado cartas pessoais para cada família, contando histórias específicas sobre suas entes queridas e expressando gratidão por momentos especiais que marcaram sua vida. A carta para a família de Aparecida, avó de Mariana, foi lida em voz alta. Querida Aparecida e seus descendentes, vocês nunca saberão o quanto sua bondade salvou minha alma nos momentos mais escuros. Quando todos me abandonaram, vocês permaneceram ao meu lado, não por dinheiro, mas por amor verdadeiro. Aparecida me ensinava receitas de sua mãe, contava histórias de sua juventude e me tratava como uma filha querida. Espero que esta herança permita que sua família continue espalhando a mesma bondade que vocês me ofereceram. Não havia olhos secos na sala. Helena chorava lembrando das histórias que sua mãe contava sobre Dona Eulália. Mariana se emocionava percebendo que sua avó havia sido uma pessoa ainda mais especial do que imaginava. As cartas para as outras famílias eram igualmente tocantes, cada uma destacando qualidades específicas e momentos marcantes que Dona Eulália guardara no coração. Depois da leitura das cartas, Ricardo fez uma revelação final que ninguém esperava. Dona Eulália também deixou uma última surpresa. Ela queria conhecer pessoalmente os descendentes das mulheres que a cuidaram. Como assim? Ela não... Começou Fernanda. Dona Eulália não partiu deste mundo. Ela está viva, com 89 anos, morando numa fazenda em Santa Luzia. Toda essa história sobre seu falecimento foi encenada para testar a lealdade das pessoas próximas a ela. O silêncio na sala foi absoluto.
ninguém conseguia processar a informação. Dona Eulália estava viva. Havia fingido a própria partida para observar como as pessoas reagiriam. Ela quer conhecer todos vocês amanhã, continuou Ricardo. A fazenda onde mora é parte da herança que vocês receberão. Ela passou os últimos 15 anos preparando tudo para este momento. Aquela noite, Mariana não conseguiu nem pensar em dormir. Tudo parecia surreal demais para ser verdade. No dia seguinte, encontraria a mulher que sua avó havia cuidado com tanto carinho, a pessoa responsável por mudar completamente sua vida. O gatinho, que havia se tornado parte da família nos últimos dias, parecia sentir a importância do momento. Ronronava mais do que o normal e se mantinha sempre próximo a Mariana, como se fosse seu protetor pessoal. Helena, apesar da emoção, tentava manter os pés no chão. Filha, isso ainda parece um sonho. Vamos com calma, um passo de cada vez. Mãe, e se for verdade? Nossa vida vai mudar completamente. Se for verdade, vamos honrar a memória da sua avó. Ela sempre ensinou que bondade se retribui com bondade. Na manhã seguinte, Ricardo chegou com uma van confortável para levar todos até a fazenda em Santa Luzia. O trajeto durou cerca de 1 hora, durante a qual cada pessoa estava perdida em seus próprios pensamentos. A fazenda de Dona Eulália era ainda mais impressionante do que qualquer um imaginara. Uma propriedade extensa com casa principal colonial, jardins bem cuidados e várias construções menores espalhadas pelo terreno. Dezenas de gatos circulavam livremente, todos usando coleiras similares à do gatinho que Mariana havia salvado. Dona Eulália os esperava na varanda da casa principal. Uma senhora elegante, de cabelos brancos presos num coque, olhos vivaz e sorriso caloroso. Apesar dos 89 anos, demonstrava vitalidade e lucidez impressionantes. Meus queridos filhos do coração, disse ela abrindo os braços. Finalmente chegou o dia que esperei por tanto tempo. O encontro foi emocionante além das palavras. Dona Eulália abraçou cada pessoa individualmente, compartilhando memórias específicas sobre suas avós e tias. Quando chegou a vez de Mariana, a idosa segurou suas mãos com firmeza. Você tem os olhos da Aparecida e o mesmo coração bondoso. Vi tudo o que aconteceu no supermercado através das câmeras de segurança. Meus gatos são treinados para procurar pessoas específicas quando chegasse a hora certa. A senhora estava me observando? Não você especificamente, mas sua família. Tenho pessoas que me informam sobre os descendentes das minhas cuidadoras há anos. Quando soube que você havia perdido o emprego por salvar um animal, soube que era o momento perfeito para ativar meu plano. Dona Eulália explicou que havia passado 15 anos preparando tudo. Fingiu a própria partida, para se livrar de parentes interesseiros e pessoas falsas, mantendo apenas funcionários leais que ajudaram a executar seu plano. Usei esse tempo para multiplicar minha fortuna e planejar como retribuir às famílias que me deram o bem mais precioso, amor verdadeiro. A casa principal da fazenda era um museu vivo da gratidão de Dona Eulália. Nas paredes havia fotos das 4 cuidadoras em diferentes momentos, álbuns documentando atos de bondade que ela havia secretamente registrado ao longo dos anos. Aparecida me ensinou a fazer pão caseiro quando eu estava deprimida, contou, mostrando fotos antigas. Benedita me levava flores do jardim dela toda semana. Mercedes me ensinava cantigas que sua mãe cantava. Francisca fazia chás especiais quando eu não conseguia dormir. Cada história era um tesouro emocional que Dona Eulália havia guardado no coração. Ela mostrou álbuns inteiros, documentando a vida das 4 mulheres, depois que ela fingiu partir deste mundo. Acompanhei os casamentos dos filhos de vocês, o nascimento dos netos, as dificuldades que passaram. Sempre quis ajudar, mas precisava esperar o momento certo para revelar tudo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante o almoço preparado na fazenda, Dona Eulália apresentou os detalhes da herança. Cada família receberia uma propriedade na cidade, recursos financeiros substanciais e participação numa empresa familiar que administrava investimentos.
Mas quero que entendam. Esta não é apenas uma herança material. É um legado de amor que deve continuar sendo espalhado. Fernanda, que trabalhava como enfermeira, ficou emocionada ao saber que receberia recursos para abrir uma clínica popular no bairro onde morava. João Carlos, que era professor aposentado, descobriu que poderia realizar seu sonho de criar uma escola profissionalizante para jovens carentes. Carmen, para surpresa de todos, pediu desculpas publicamente a Mariana e revelou que usaria parte de sua herança para melhorar as condições de trabalho no supermercado. Sempre fui muito dura com os funcionários porque achava que era a única forma de manter o negócio funcionando. Agora vejo que estava errada. Mariana se emocionou com a transformação de Carmen. A mulher que a havia humilhado dias antes agora demonstrava arrependimento genuíno e desejo de mudança. Para Mariana, Dona Eulália tinha uma surpresa especial. Além da herança padrão, ela receberia a administração de um abrigo para animais abandonados, que seria construído numa das propriedades. Vi como você abandonou tudo para salvar meu gatinho. Essa compaixão pelos animais é um dom especial que deve ser nutrido. O gatinho que havia mudado tudo permaneceria com Mariana, mas agora teria dezenas de companheiros no futuro abrigo. Dona Eulália explicou que todos os seus gatos eram descendentes dos animais que ela criava há décadas, treinados para reconhecer bondade genuína. Durante a tarde, as famílias exploraram a fazenda e conheceram os projetos que Dona Eulália havia planejado. Havia espaço para uma escola, uma clínica veterinária, oficinas profissionalizantes e áreas de lazer para a comunidade. Meu sonho é transformar esta fazenda num centro de bondade que atenda pessoas e animais necessitados. Vocês serão os administradores dessa missão. Ao final do dia, quando era hora de voltar para a cidade, todos estavam transformados. A experiência de conhecer Dona Eulália e compreender a extensão de sua generosidade havia tocado profundamente cada pessoa. Helena, que havia conhecido pessoalmente a mulher que sua mãe tanto admirava, chorava de emoção. Senhora Eulália, minha mãe sempre dizia que cuidar da senhora foi a bênção mais linda da vida dela. Agora entendo por quê. Sua mãe me salvou, Helena. Quando eu perdi a fé na humanidade, ela me mostrou que ainda existiam pessoas boas no mundo. Nas semanas seguintes, os procedimentos legais foram finalizados rapidamente. Ricardo, que se revelou ser um funcionário leal de Dona Eulália há décadas, cuidou de todos os detalhes burocráticos. Mariana usou parte de seus recursos para quitar as dívidas da família e garantir o melhor tratamento médico para Helena. O tornozelo da mãe se recuperou completamente e ela se animou a ajudar na administração do futuro abrigo de animais. A transformação de Carmen foi uma das mais impressionantes. Ela renunciou ao cargo de gerente do supermercado para se dedicar integralmente a projetos sociais. Seu primeiro ato foi criar um fundo para funcionários em dificuldades financeiras. Mariana, quero que você saiba que demitir você foi a melhor coisa que fiz na vida, disse Carmen, rindo da ironia. Se não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Fernanda abriu sua clínica popular e começou a atender centenas de pessoas que não tinham condições de pagar por atendimento médico privado. Sua avó Mercedes ficaria orgulhosa ao ver o trabalho de cuidado sendo continuado pela neta. João Carlos realizou seu sonho da escola profissionalizante, oferecendo cursos gratuitos para jovens de famílias carentes. Sua tia Francisca sempre dizia que educação era o maior presente que se podia dar a alguém. 6 meses depois do primeiro encontro com Dona Eulália, Mariana estava na fazenda supervisionando a construção do abrigo de animais. O gatinho rajado, agora com nome oficial, Guardião, a acompanhava em todas as inspeções. Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto por causa de você, disse ela, fazendo carinho no gato que ronronava satisfeito. Dona Eulália se aproximou, caminhando devagar, mas com determinação. Mariana, quero lhe mostrar algo especial. Ela a levou até uma sala especial na casa principal, cheia de álbuns e documentos. Ali estava documentada toda a história das 4 cuidadoras, desde o primeiro dia que começaram a trabalhar para ela, até os últimos momentos antes dela fingir partir.
Este é o verdadeiro tesouro da minha vida, disse Dona Eulália, folheando um álbum. Cada gesto de bondade, cada momento de carinho, cada sacrifício que essas mulheres fizeram por mim está registrado aqui. As páginas mostravam fotos discretas e anotações detalhadas sobre atos de amor e dedicação. Aparecida levando remédios na madrugada, quando Dona Eulália não passava bem. Benedita passando a noite toda acordada durante uma crise, Mercedes cantando para acalmá-la, Francisca improvisando banquetes quando ela perdia o apetite. Elas nunca souberam que eu documentava tudo. Faziam por amor puro, sem esperar recompensa. Mariana se emocionou ao ver fotos de sua avó que nunca conhecera. Aparecida jovem, sorrindo enquanto ensinava a Dona Eulália a tricotar, Aparecida mais velha, segurando a mão da patroa durante uma consulta médica. Sua avó me ensinou que família não é definida pelo sangue, mas pelo amor que compartilhamos. A revelação final de Dona Eulália foi ainda mais surpreendente. Ela havia criado uma fundação permanente que continuaria ajudando famílias necessitadas por gerações. As 4 famílias beneficiadas seriam eternamente responsáveis por administrar e expandir essa missão. Vocês não são apenas herdeiros, são os guardiões de um legado de bondade que deve crescer e se multiplicar. 1 ano depois, o Centro de Bondade na Fazenda estava funcionando plenamente. O abrigo de animais de Mariana havia salvado centenas de bichos abandonados. A clínica de Fernanda atendia milhares de pessoas carentes. A escola de João Carlos formava dezenas de jovens profissionais. Os projetos sociais de Carmen haviam transformado a vida de inúmeras famílias. Dona Eulália, aos 90 anos, continuava ativa e participante. Ela havia encontrado na continuidade de sua missão a energia para seguir vivendo com propósito. Durante a festa de aniversário de 1 ano do centro, as 4 famílias se reuniram para uma celebração especial. Centenas de pessoas que haviam sido beneficiadas pelos projetos compareceram para agradecer. 1 ano atrás, eu estava desempregada e desesperada, disse Mariana durante seu discurso. Hoje compreendo que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. A bondade da minha avó plantou sementes que floresceram décadas depois. Helena, que havia se tornado a contadora oficial dos projetos, se emocionou ao falar sobre a filha. Mariana sempre teve o coração da mãe dela. Ver ela transformar sofrimento em esperança para outras pessoas é a maior alegria da minha vida. Carmen, irreconhecível da mulher amarga que era antes, se tornou uma das organizadoras mais eficientes dos projetos sociais. Aprendi que liderança verdadeira é sobre elevar as pessoas, não derrubá-las. Cada funcionário que ajudo hoje é uma forma de pedir desculpas por todos que tratei mal no passado. Fernanda e João Carlos também compartilharam transformações profundas. A enfermeira descobriu que cuidar dos mais necessitados trazia muito mais satisfação do que qualquer salário alto. O professor aposentado encontrou nova energia ao ver jovens descobrindo talentos e conquistando oportunidades. O gatinho guardião, agora com 2 anos, havia se tornado a mascote oficial do centro. Ele circulava livremente entre todos os projetos, como se supervisionasse o andamento das atividades. Outros gatos da fazenda também eram treinados para detectar pessoas com coração bondoso, continuando a tradição de Dona Eulália. Durante a festa, uma jovem mãe se aproximou de Mariana com lágrimas nos olhos. Senhora Mariana, minha filha estava doente e não tínhamos dinheiro para tratamento. A clínica da Dona Fernanda salvou a vida dela. Como posso agradecer? Continue sendo uma boa mãe e, quando puder, ajude outras famílias que estejam passando dificuldades. Assim, o ciclo de bondade continua. Essa se tornou a filosofia central do centro. Cada pessoa ajudada deveria, eventualmente, ajudar outras pessoas. Não necessariamente com dinheiro, mas com gentileza, tempo, atenção ou qualquer forma de amor que fosse possível oferecer. Dona Eulália observava tudo com satisfação profunda. Seu plano havia funcionado além das melhores expectativas. As famílias das suas cuidadoras não apenas continuaram sendo bondosas, mas multiplicaram essa bondade para toda a comunidade. Aparecida, Benedita,
Mercedes e Francisca, murmurou ela, olhando para uma foto das 4 amigas juntas. Vocês plantaram sementes que se tornaram uma floresta de amor. 2 anos após salvar o gatinho na rua, Mariana estava completamente transformada. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Ela havia descoberto seu verdadeiro propósito na vida: cuidar dos mais vulneráveis, fossem humanos ou animais. O abrigo que administrava havia salvado mais de 1000 animais abandonados. Muitos foram adotados por famílias carinhosas, outros permaneceram na fazenda vivendo livremente. Todos recebiam cuidados veterinários, alimentação adequada e, mais importante, amor incondicional. Helena, agora com 70 anos, havia se tornado a avó adotiva de todos os voluntários jovens que trabalhavam no centro. Ela contava histórias sobre Aparecida e ensinava receitas tradicionais na cozinha comunitária que alimentava famílias necessitadas. Minha mãe sempre dizia que comida feita com amor alimenta não só o corpo, mas também a alma, repetia Helena, enquanto supervisionava o preparo de centenas de refeições semanais. Carmen havia se casado novamente, desta vez com um homem que compartilhava seus valores de generosidade. Juntos, eles administravam programas de microcrédito para pequenos empreendedores da região. Descobri que trabalhar para o bem comum é infinitamente mais gratificante do que trabalhar apenas para lucro, confessou Carmen durante uma reunião dos administradores. Fernanda expandiu sua clínica para incluir serviços de saúde mental, reconhecendo que muitas pessoas precisavam de cuidado emocional além do físico. Ela própria havia feito terapia para lidar com a responsabilidade e a emoção de administrar recursos tão significativos. João Carlos, energizado pela missão, havia retomado os estudos e se especializado em educação para adultos. Sua escola agora oferecia não apenas cursos profissionalizantes, mas também alfabetização para pessoas mais velhas que nunca tiveram oportunidade de estudar. O impacto do Centro de Bondade se espalhava muito além da região onde estava localizado. Outras cidades começaram a replicar o modelo, criando suas próprias redes de apoio comunitário baseadas nos mesmos princípios. Dona Eulália se tornou uma espécie de consultora para esses novos projetos. Apesar da idade avançada, ela viajava regularmente para orientar outras comunidades sobre como implementar programas similares. A bondade é contagiosa, dizia ela em suas palestras. Quando plantamos amor, colhemos multiplicação. No 3º aniversário do centro, uma surpresa especial foi preparada. As famílias beneficiadas ao longo dos anos se organizaram para criar um memorial das 4 cuidadoras originais: Aparecida, Benedita, Mercedes e Francisca. O memorial foi inaugurado numa cerimônia emocionante, com a presença de centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo legado das 4 mulheres. Cada uma delas foi homenageada com uma placa que destacava suas qualidades especiais. Para a Aparecida, aquela que ensinava com paciência e amor, transformando momentos difíceis em oportunidades de aprendizado. Para Benedita, aquela que trazia beleza para os dias mais sombrios, lembrando que sempre há motivos para a esperança. Para Mercedes, aquela que curava corações através da música e da alegria, mostrando que o riso é remédio para a alma. Para Francisca, aquela que nutria corpo e espírito, provando que cuidar é a mais nobre das artes. Durante a cerimônia, Mariana fez um discurso que emocionou a todos os presentes. 3 anos atrás, eu achava que estava salvando um gatinho abandonado. Na verdade, esse gatinho estava me salvando. Ele me trouxe de volta para o caminho da minha família, o caminho da bondade e da compaixão. Minha avó Aparecida nunca saberá o impacto que seus atos de amor tiveram no mundo. Mas nós sabemos, e vamos continuar espalhando essa herança para as próximas gerações. O gatinho guardião, agora um gato adulto e respeitado por todos os outros animais da fazenda, se aproximou de Mariana durante o discurso. Era como se ele compreendesse a importância do momento e quisesse fazer parte da homenagem. Dona Eulália, sentada na primeira fila em sua cadeira de rodas decorada com flores, chorava silenciosamente. Aos 92 anos,
Ela havia realizado seu maior sonho: transformar gratidão pessoal em bem coletivo permanente. Depois da cerimônia, ela reuniu as 4 famílias para uma conversa privada. Meus queridos filhos do coração, chegou a hora de eu revelar meu último segredo. Todos se olharam com curiosidade e um pouco de apreensão. Que outras surpresas Dona Eulália ainda poderia ter guardado? Eu não sou apenas grata às suas famílias. Eu sou família de vocês. A revelação deixou todos atônitos. Como assim ela era família deles? Meu verdadeiro nome é Eulália Santos Ferreira. Santos é o sobrenome da minha mãe, que foi abandonada pela família quando se casou com meu pai por amor, contra a vontade dos pais ricos dela. Ao longo dos anos, descobri que Aparecida, Benedita, Mercedes e Francisca eram todas descendentes da mesma família Santos que abandonou minha mãe. Vocês são meus primos distantes. A emoção na sala foi indescritível. Descobrir que, além de gratidão e herança, havia também laços sanguíneos conectando todas aquelas pessoas foi avassalador. Por isso o amor de vocês por mim parecia tão natural, continuou Dona Eulália. O sangue Santos carrega compaixão nas veias. É uma característica de família. Mariana compreendeu então por que sempre se sentiu naturalmente inclinada a ajudar animais e pessoas necessitadas. Era mais do que educação familiar. Era herança genética combinada com exemplo moral. Helena ficou profundamente emocionada. Então minha mãe estava cuidando de uma prima sem saber? Exato. E o mais lindo é que ela fez isso por amor puro, não por obrigação familiar. Isso torna o gesto ainda mais especial. Nos meses seguintes, as famílias se aproximaram ainda mais, não apenas como parceiras em projetos sociais, mas como parentes que finalmente se reencontraram. Reuniões familiares se tornaram tradicionais na fazenda, sempre incluindo todos os funcionários e voluntários como família estendida. O Centro de Bondade continuou crescendo e evoluindo. Novos projetos eram constantemente desenvolvidos, sempre baseados nas necessidades reais da comunidade. Uma universidade popular foi criada para oferecer ensino superior gratuito. Uma cooperativa agrícola ajudava pequenos produtores rurais. Um banco comunitário oferecia microcréditos sem juros abusivos. Mariana se tornou uma referência nacional em gestão de projetos sociais. Ela era frequentemente convidada para palestras e consultoria em outras cidades, sempre acompanhada pelo fiel guardião, que havia se tornado uma celebridade por direito próprio. As pessoas me perguntam qual é o segredo do nosso sucesso, dizia Mariana em suas palestras. A resposta é simples: tratamos cada pessoa como família, porque no fundo todos somos família. A filosofia do centro se baseava em alguns princípios fundamentais que Dona Eulália havia estabelecido. Primeiro, ninguém era visto como carente ou beneficiário, mas como membro temporariamente necessitado da grande família humana. Segundo, cada pessoa ajudada se comprometia a ajudar outras pessoas quando fosse possível, criando uma rede infinita de apoio mútuo. Terceiro, animais eram tratados com o mesmo respeito e cuidado dispensados aos humanos, reconhecendo que compaixão não faz distinção de espécie. Quarto, todos os projetos deveriam ser financeiramente sustentáveis, para que pudessem continuar funcionando indefinidamente sem depender apenas de doações. 5 anos após salvar Guardião na rua, Mariana se casou com Daniel, um veterinário que conheceu durante um evento de adoção de animais. A cerimônia foi realizada na fazenda, com a participação de centenas de pessoas que consideravam o centro como sua segunda casa. Dona Eulália, aos 94 anos, foi a madrinha do casamento. Ela chegou ao altar apoiada em Daniel, numa cerimônia emocionante que celebrava não apenas o amor entre duas pessoas, mas o triunfo da bondade sobre todas as adversidades. Hoje não estamos apenas celebrando um casamento, disse Dona Eulália durante seu discurso como madrinha. Estamos celebrando a continuidade do amor. Mariana e Daniel vão criar uma nova geração de pessoas bondosas, garantindo que nossa missão nunca termine. Helena, agora com 73 anos, chorava de alegria ao ver a filha tão feliz e realizada.
O tornozelo que havia machucado 5 anos antes se tornara apenas uma lembrança distante de um período difícil que havia se transformado na maior bênção de suas vidas. Carmen foi a organizadora oficial do casamento, usando toda a sua experiência em gestão para criar uma festa inesquecível. Fernanda cuidou dos aspectos médicos do evento, garantindo que todos os idosos presentes tivessem o suporte necessário. João Carlos organizou apresentações culturais dos alunos de sua escola. O casamento se tornou um símbolo da transformação completa que havia acontecido em todas aquelas vidas. Pessoas que 5 anos antes mal se conheciam agora eram família genuína, unida não apenas por sangue, mas por propósito compartilhado. Durante a festa, Guardião circulava entre os convidados como um anfitrião experiente. Outros gatos da fazenda também participavam, cada um usando coleiras especiais que Dona Eulália havia mandado fazer para a ocasião. A lua de mel de Mariana e Daniel foi inusitada. Eles visitaram outros centros de bondade que haviam sido criados baseados no modelo da fazenda. Era uma forma de trabalhar e relaxar ao mesmo tempo, conhecendo outras comunidades transformadas pelo poder da compaixão organizada. Quando voltaram, encontraram uma surpresa preparada por Dona Eulália. Ela havia escrito um livro contando toda a história, desde a época em que fingiu a própria partida até o casamento de Mariana. O livro seria publicado e toda a renda seria destinada à expansão dos projetos sociais. Esta história precisa ser conhecida, explicou Dona Eulália. Outras pessoas devem saber que é possível transformar gratidão em ação concreta, que bondade multiplicada pode mudar o mundo. O livro se tornou um best-seller nacional, inspirando a criação de centros similares em dezenas de cidades brasileiras. Dona Eulália se tornou uma personalidade conhecida, mas sempre manteve a humildade e o foco na missão coletiva. 2 anos após o casamento, Mariana deu à luz uma menina que foi nomeada Aparecida Helena Santos, homenageando a bisavó e a avó. O nascimento foi celebrado como um evento da comunidade inteira, pois todos consideravam a criança como neta coletiva. Dona Eulália, aos 96 anos, segurava a bebê com emoção profunda. Aparecida, sua bisavó estaria tão orgulhosa, sussurrava para a criança. Você nasceu para continuar uma linhagem de bondade que não pode nunca se perder. O centro havia se tornado uma pequena cidade dedicada ao bem comum. Centenas de pessoas moravam permanentemente na fazenda, trabalhando nos diversos projetos ou cuidando da infraestrutura. Milhares de outras eram atendidas diariamente pelos serviços oferecidos. Helena se tornou a diretora educacional do centro, criando programas de ensino que combinavam conhecimento tradicional com valores de compaixão. Ela desenvolvia currículos que ensinavam não apenas matérias convencionais, mas também empatia, cuidado ambiental e responsabilidade social. Carmen havia se tornado uma especialista em gestão de recursos para projetos sociais. Ela viajava pelo país, ensinando outras organizações como administrar eficientemente doações e investimentos para maximizar o impacto social. Fernanda expandiu seus serviços médicos para incluir pesquisa sobre doenças negligenciadas que afetavam principalmente populações carentes. Sua clínica se tornou um centro de referência em medicina social. João Carlos criou um sistema de ensino à distância que levava a educação profissionalizante para comunidades rurais isoladas. Milhares de pessoas conseguiram novas oportunidades de trabalho através de seus programas. 10 anos após salvar Guardião, Mariana olhava pela janela de seu escritório no centro administrativo da fazenda. Aparecida Helena, agora com 8 anos, brincava no jardim com dezenas de crianças cujas famílias moravam ou trabalhavam no centro. Guardião, ainda ativo apesar dos 11 anos, supervisionava as brincadeiras das crianças como um tio protetor. Outros gatos da segunda e terceira geração dos felinos especiais de Dona Eulália continuavam sendo treinados para detectar bondade e necessidade. Mamãe, o tio Guardião quer que eu conte para você uma coisa, disse Aparecida Helena, entrando no escritório. Ah, é? O que o tio Guardião quer me contar? Ele disse que tem mais pessoas especiais chegando hoje.
pessoas que vão precisar da nossa ajuda. Mariana sorriu. Sua filha havia herdado não apenas o nome da bisavó, mas também a sensibilidade especial para perceber necessidades alheias. Era como se a linhagem de bondade da família Santos continuasse se manifestando nas novas gerações. Naquela tarde, chegaram ao centro 3 famílias refugiadas de uma região afetada por enchentes. Eles haviam perdido tudo e precisavam de abrigo temporário, cuidados médicos e oportunidades de recomeçar a vida. A chegada dessas famílias foi recebida como sempre, com amor incondicional e organização eficiente. Em questão de horas, todos tinham onde dormir, o que comer e planos para reconstruir suas vidas. É assim que funciona, explicou Mariana para a Aparecida Helena. Quando alguém precisa de ajuda, nossa família inteira se mobiliza, porque no fundo, todos são nossa família. A menina observava atentamente como cada pessoa do centro se dedicava a acolher os recém-chegados. Ela estava aprendendo, através do exemplo diário, que cuidar dos outros é a forma mais natural de viver. Dona Eulália, agora com 101 anos, continuava participando ativamente da vida do centro. Sua longevidade era atribuída por todos ao propósito que havia encontrado na vida: ver o amor se multiplicando infinitamente através das ações de milhares de pessoas. Aparecida, Benedita, Mercedes e Francisca, dizia ela todos os dias, olhando para as fotos das amigas. Vocês plantaram uma semente que se tornou uma floresta inteira. O mundo é melhor por causa do amor de vocês. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história incrível de transformação e bondade. Você acredita que um simples ato de compaixão pode realmente mudar tantas vidas? Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha nos comentários se você já viveu ou presenciou alguma situação parecida. Adoramos ler suas experiências.